A gente vai dar continuidade na temporada Olhar da Eternidade, né? E eu já queria que você abrisse sua Bíblia aí comigo em João, capítulo 14. João 14, verso 1 ao 6, diz assim: Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse Tomé: Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Amém? Vamos orar? Pai, nesse momento eu oro, Senhor, e eu te peço por sabedoria, eu te peço, Senhor, por revelação. Senhor, que nós venhamos juntos aprender mais, Senhor, sobre olhar da eternidade, sobre o que o Senhor tem para falar conosco, Senhor, sobre o que o Senhor acha de nós, sobre a nossa identidade em Ti, Pai. Que nessa noite, Senhor, venha dar revelação, Senhor, a cada um dos meus irmãos sobre quem eles são, Senhor. Deus, eu creio que depois dessa palavra, Senhor, muitas coisas irão mudar. Eu creio, Senhor, que não é por mim, mas pelo Teu Espírito Santo, Senhor, através de mim. Espírito Santo, eu te peço por mais de Ti e que o Senhor venha estar, Senhor, conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Então, nós estamos na temporada chamada Olhar da Eternidade. E o Lucas, semanas atrás, ele começou essa temporada dizendo que nós precisamos de sabedoria, mas a sabedoria é o temor ao Senhor, que é o início de tudo. Na verdade, ele sempre existiu. Então, nele está o princípio da eternidade. O Cláudio, ele falou na semana passada um pouco sobre olhar além dos problemas, olhar além das situações, porque o que é importante é a eternidade. Mas eu gostaria de perguntar para vocês nessa noite: você sabe realmente o que é a eternidade? Você já se imaginou pensando, nossa, o que será depois? Né? Eu sei que muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre como será a vinda de Deus, de Jesus, como será o arrebatamento, como será... muitas dúvidas que nós temos, porque sabemos que quando João escreveu o Apocalipse, ele escreveu algo que ele viu, foi uma visão, foi algo profético, né? Mas eu te pergunto, você já se viu na eternidade? Você já se viu incluído nessa questão de algo eterno? O seu olhar é o olhar da eternidade? Em Eclesiastes 3:11, diz assim: Deus fez tudo apropriado para seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano. Mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. O que isso quer dizer? Que mesmo que você tenha uma mente muito você consegue imaginar bastante coisa, você gosta mesmo de imaginar como será o eterno e tudo mais, nós nunca vamos chegar numa conclusão de que é isso que acontece. É assim que vai ser, porque nós somos apenas criatura de um Criador. Nós sabemos que, através de Eclesiastes 3:11, que Deus ele colocou dentro de nós um senso de eternidade, né? Então, mesmo sem entender, ele colocou dentro de nós algo eterno, sabe? O que isso quer dizer de forma prática? Que eu e você, nós temos dentro de nós aquele algo que a gente sempre precisa de mais. Porque eterno é algo infinito, certo? É o que nós sabemos, eterno é algo infinito. Então, dentro de você sempre vai ter algo dizendo: eu preciso de mais, eu preciso de algo a mais. E às vezes as pessoas levam essa parte de algo a mais para um lado ruim, né? Pessoas entram em questões de vícios e tudo mais, mas às vezes a gente tem algo a mais e fala: eu quero mais, sei lá, mais riqueza. A gente foca no objetivo e sempre vai para mais. A gente sempre exagera. Mas por que isso? Porque, na verdade, esse algo a mais que nós sempre queremos é algo eterno. Esse lugar de eternidade que existe dentro de nós, eu já até comentei aqui
que o espaço que nós temos dentro de nós é do tamanho de Deus, porque nós somos um ser eterno. Mesmo que a gente não vê o eterno, mesmo que dentro de você, nós sabemos que o corpo ele grita mais porque é o que a gente vê, certo? Nós somos racionais. Só que nós, antes de sermos um ser terreno, Deus nos criou eternamente. Deus nos criou no eterno. Nós somos primeiro, como eu disse na outra pregação que eu fiz, nós somos um ser trino. Assim como Deus é Deus, Jesus e Espírito Santo, nós somos espírito, que contemos uma alma e que habita num corpo. Então a ordem não é você é um corpo que tem uma alma e que, acho que eu tenho um espírito. Não, você é um espírito primeiro, depois uma alma que habita num corpo. Você é um espírito. Então, se nós entendemos que nós somos espíritos, nós somos um ser eterno, a minha pergunta para você é: você pensa no que é eterno no seu dia a dia? Você pensa nas coisas do reino de Deus? Como que está a separação do seu tempo no seu dia a dia? Eu gosto muito, quando eu vou montar alguma mensagem, ir para o dicionário para ver as palavras, né? E na Bíblia, na verdade, não tem muito a palavra eternidade lá. Na verdade, tem a palavra eterno, vida eterna, tem para sempre, né? E o versículo que eu comecei lendo fala morada, né? Todas essas palavras, eterno, eterna, para sempre, está ligado à eternidade. E para você ter uma noção disso, eternidade, no dicionário, é duração que não tem começo nem fim, por todo sempre. Eterno significa caráter do que não tem fim, do que dura para sempre, algo infinito. Ou seja, se a gente for pegar só essa questão do dicionário, e eu te falo que você é um ser eterno, você tem noção que a sua vida hoje, por exemplo, eu tenho 28 anos, é muito pouco 28 anos para uma eternidade? O que você vive hoje é muito pouco comparado ao que Deus tem para você por uma vida toda, por você ser um ser eterno. Voltando para João 14, que eu comecei falando que Jesus, ele que falou aquelas palavras que eu li em João 14, e ele fala assim para os discípulos: olha, eu preciso te falar que eu não vou ficar aqui para sempre agora, né? Então ele estava preparando os discípulos para o final, pelo momento que ele ia morrer. E ele fala: olha, vocês não precisam ficar preocupados, vocês não precisam ficar aflitos, que é aquela parte bem famosa que o pessoal fala: não se turbe o vosso coração. Então não precisa você ficar aflito, porque eu só quero que vocês creiam em mim, creiam em Deus, porque eu vou para um lugar que tem muitas moradas. Eu vou para um lugar e eu vou preparar um lugar para vocês lá. E isso está dizendo o quê? Olha, eu vim como ser humano aqui na Terra, eu resolvi o problema da humanidade, pagando a sua dívida pelos seus pecados, e mais, eu não quero só resolver o problema que Adão gerou com a primeira decisão de pegar o fruto, né? Eu não quero só isso, eu quero ter um para sempre com você. Isso é incrível. Quando eu estava pensando nessa questão de morada, isso diz o quê? Jesus, ele nos ama tanto, Deus nos ama tanto, que ele não só quis resolver o problema que Adão e Eva causou, né? E que hoje nós pecamos, ainda temos problemas com isso. Jesus, ele resolveu o problema e ele ainda disse: eu quero viver com vocês. Independente do que aconteça, independente do passado, do presente e do futuro, no sentido assim, pensa comigo, lá na época que Jesus falou isso, você tinha nascido? Não, né? Pensa quantas gerações passou para chegar até aqui. Muitas, né? E o Eterno já chegou? Não, ou seja, ele estava dizendo assim, que olha, eu estou preparando algo, não só para vocês, meus discípulos, estou preparando algo para o que está por vir. Então, às vezes, quando eu me pego, eu penso: Deus, muito obrigado, porque o Senhor deixou que a minha geração existisse. Porque tanta coisa de maldade acontecendo, certo? E ainda Ele me escolheu, Ele te escolheu. Você tem noção disso? Do tamanho da misericórdia de Deus por mim e por você, do tamanho do amor de Deus por mim e por você, que lá atrás Ele mandou o seu filho para resolver a nossa dívida, para pagar uma dívida
imensurável, que eu e você não conseguiria pagar. E se você ler o Velho Testamento, você vai ver que a história, ela sempre está se repetindo, sempre vai ter um sacrifício, sempre vai ter um povo pecando, um profeta se levantando, e depois, quando eles morrem, o profeta morre, tudo volta a acontecer. Por quê? Porque nós somos seres eternos, sim, mas a partir do momento que Adão pecou, só tinha uma pessoa que poderia resolver isso, que vinha do eterno, que vinha da eternidade, que era Jesus. Amém? Então, assim, isso me constrange muito, gente. Porque ele diz, eu quero passar o para sempre com você. Ele quer passar o para sempre comigo e com você. Sabe? E eu gostaria de ler com vocês, também gostaria que você abrisse aí comigo, João 17:3. João 17:3 diz assim: e a vida eterna é essa, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu vou repetir aqui. E a vida eterna é essa, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Como eu disse no começo sobre o significado das palavras, mudando aqui, se a gente for prático agora, pegando a Bíblia de jeito prático, substituindo a palavra aqui, ó, vida eterna por eternidade, seria assim: e a eternidade é essa, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Ou seja, quando eu leio esse versículo, o que eu entendo desse versículo, se eu for separar as palavras aqui, está dizendo assim, que a eternidade, ela não começa depois que você morrer. A eternidade começa hoje, começa agora, através de um verbo, que é o verbo conhecer, certo? Vou ler de novo. E a vida eterna, que na verdade é a eternidade, é essa: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. Ou seja, a boa notícia para mim e para você é: você não precisa de imaginação para imaginar o que é a eternidade. Você não precisa de ler e reler Apocalipse toda hora. E você precisa, sim, fazer cursos e ler, sim, a Bíblia. Mas o que eu quero dizer para você, a eternidade, ela começa agora. Não sei se você fica chocado com isso, mas a vida eterna com Cristo começa no hoje. A partir do momento que eu e você conhecemos a Ele, amém? E a pergunta então é: você e eu, nós conhecemos Jesus? Você e eu conhecemos a Deus de verdade? Porque assim, gente, a realidade é, até o Lucas já comentou alguma vez, que, você falar Jesus te ama, as pessoas nem, eu sei, Jesus me ama, eu entendi. Por quê? Porque Jesus, para as pessoas, essa frase é tão natural, porque as pessoas sabem que Jesus existe de ouvir falar. Só que você conhece Jesus de andar, sabe? De andar com Ele, porque a verdade é que até o diabo sabe quem é Jesus. Só que nós conhecemos a Deus, conhecemos a Jesus como Ele é. Nós sabemos, por exemplo, o que Deus ele anseia no coração dele sobre você. Os sentimentos que Ele tem. Você sabia que Deus ele tem sentimentos? Você sabia que ele fez esse plano e Ele é tão amoroso, Ele tem tantas qualidades, tantos atributos, que talvez você só foque em um e não conhece os outros? Você já pensou nisso? Sobre quem Jesus é, sobre conhecer realmente Ele, como, por exemplo, você conhece o seu marido, conhece a sua mãe, conhece os seus filhos? Você pode dizer assim: não, eu sei que esse pensamento, essa mensagem que veio comigo agora é de Deus. Porque Deus, ele tá comigo a todos os momentos. E não é porque alguém profetizou e disse, eis que te digo. Não, é porque eu sei, porque eu ando com Deus. Sabe? Será que você pode dizer isso? Mas eu não tô dizendo isso, gente, para você se sentir mal. Pelo contrário, é porque a Bíblia fala que a eternidade é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Eu queria ler também João 10, verso 14 e 15, que diz: eu sou o bom pastor,
Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece, eu o conheço, e eu sacrifico a minha vida pelas ovelhas. Uau! Jesus, ele te conhece. E esse versículo parece que está incompleto. Parece que, bom, então se você está falando que eu tenho que conhecer a Deus como eu conheço o meu marido, minha mãe, as pessoas que convivem comigo, então eu acho que eu não conheço tanto a Deus. Mas ele está dizendo aqui, eu sou o bom pastor, eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. É algo corrente, é algo que ele fala, eu o conheço e elas me conhecem. Existe um relacionamento ali acontecendo, sabe? Então, se a vida eterna é conhecer a Deus, ele está dizendo assim, olha, eu fiz algo incrível por você. Eu ressuscitei você comigo. E essa frase não é uma frase de efeito não, tá bom? Em 1 Coríntios 15, verso 20 e 22, diz isso. Diz assim, mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormecem. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Amém? Então, assim, tá dizendo o quê? Resumindo tudo. Eu e você ressuscitamos com Jesus. Independente do que você faz ou deixa de fazer, a verdade é, Jesus, ele te ressuscitou. Jesus, ele fez em você algo novo. Você hoje pode ter esperança de algo eterno, de um futuro melhor, porque Jesus, ele fez tudo isso na cruz por você. E hoje, gente, Jesus, ele tá nos convidando, nessa temporada, com a questão do olhar da eternidade, a conhecer ele. Só que eu sei que muitas coisas acontecem na nossa vida que faz nós não conhecermos a Deus no dia a dia, na vida prática, sabe? Existe algo, é só um ponto hoje que eu vou tratar hoje, porque é algo que é muito forte e que afeta todo mundo, só que as pessoas não falam sobre isso. As pessoas falam às vezes com uma amiga, falam às vezes com um cônjuge, só que as pessoas não falam sobre isso para qualquer pessoa. As pessoas não falam sobre a questão de acusação. As pessoas, às vezes, deixam de conhecer a Cristo, conhecer esse amor que constrange, conhecer um Deus que diz, olha, eu vou te salvar e eu vou viver a vida eterna com você. A pessoa não vive isso por quê? Porque existe uma acusação sobre ela. Então, eu queria tratar desse assunto com vocês, porque isso é independente se você é cristão ou não, se você tem 20 anos de igreja, se você é novo, a acusação nos cerca, sabe? E eu tenho até uma experiência para contar dessa semana passada que aconteceu comigo. Já tinha um tempo que eu estava pensando que eu ia falar na pregação, e eu não tinha montado certinho o que eu ia falar. E aí eu tive um sonho, só que o sonho não foi um sonho bom, foi um sonho bem ruim. Foi um sonho que pegava algo que eu fiz no passado e colocava no meu presente hoje, na vida que eu vivo hoje. Era como se o sonho fosse muito real e dissesse para mim, olha, tá tudo indo muito bem, mas sabe o que você fez lá no passado? Isso sempre vai te assombrar. Você não é capaz de fazer o que Deus deu para você fazer. Eu acordei com esse sentimento. No momento eu mandei mensagem para uma amiga e falei, você pode orar por mim? Porque esse sentimento foi muito forte em mim e dizia para mim, olha, você não consegue. Você pode fingir, você pode dar aconselhamento, você pode fazer tal coisa, mas eu sei o que você fez no passado. Sabe, foi muito forte isso em mim, eu fiquei mal aquele dia e por isso que eu fiz essa pregação. Porque eu sei que isso acontece diariamente com a gente. E com esse ponto, acusação, eu queria te falar uma coisa. Apocalipse 12:10 diz assim, que o diabo está dia e noite acusando a nossa vida. Você sabia disso? Talvez você pense, não, foi só um dia que o diabo veio e acusou a Paloma no sonho. Não, ele está toda hora tentando te acusar. Só que o que muda para nós? O que muda é o que você alimenta no seu ser eterno, o que você alimenta no seu espírito, no seu dia a dia. Ele vai te levar a alimentar essa acusação? Ou vai fazer você
se apegar a Cristo que já venceu tudo, sabe? E eu trouxe aqui algumas coisas sobre essa questão de acusação. Além de Apocalipse 12:10 dizer que o diabo está dia e noite nos acusando, o próprio nome dele é acusador. Então, o que significa? Se os nomes na Bíblia diziam mais sobre o que eles eram, as pessoas, sabe? Lá no Velho Testamento você vai prestar muita atenção nisso. Que as pessoas eram dados os nomes dela conforme o jeito que nascia, conforme a mensagem que ia acontecer, né? Então, pensa comigo, se o nome do diabo é acusador, qual é o principal instrumento dele para nos atacar? Acusação, certo? Então, a acusação é o maior bloqueio da nossa fé. Então, se você se sente acusado sobre algo, isso vai ser construído um muro sobre o que Deus tem para você e a sua vida. É como se assim, você é um ajudante de um pedreiro. Então, o pedreiro tá lá, põe esse bloco ali. Aí ele tá construindo um muro. Põe outro bloco, aí ele foi construindo. É claro que existe várias coisas para colocar o bloco, eu sei. Então, assim, pensa, tá construindo uma parede. O pedreiro, nesse momento, é o diabo falando, põe esse bloco aí. Quem tá colocando os blocos é eu e você. Porque às vezes nós estamos dando ouvido a algo que, na verdade, Jesus disse que não importa mais. Sabe? Então, eu trouxe aqui algumas frases de acusações, assim, bem simples, que às vezes você já deve ter pensado, mas na verdade não foi você, tipo, ao certo, que nossa, eu quis pensar sobre isso. Às vezes é o próprio diabo te acusando. Algumas frases. Ele não tem noção do tamanho do erro que eu cometi. Deus não tem noção do tamanho do erro que eu cometi. Outra frase. Para que eu vou tentar me relacionar com Deus? Eu não vou conseguir ir até o fim mesmo? Outra frase. As minhas intenções são erradas, então eu não vou orar. As minhas intenções são, eu só quero orar porque eu quero ganhar tal coisa. Eu só quero jejuar porque Deus vai me dar tal coisa. Outra frase, eu não vou conseguir porque no passado eu fiz aquilo e aquilo outro. Nada vai mudar isso. Essas frases são frases simples, mas são frases que podem te fazer parar. São frases que fazem você não cumprir o que é eterno e que Deus determinou sobre você. Não sei se você sabe, mas a Bíblia fala que nós somos sacerdócio real. A Pri falou, o versículo que eu ia falar no final. Nós somos sacerdócio real, nós somos de uma família eterna, de uma família real. Você tem noção? É como se hoje eu te falasse assim, olha, você é da família lá da Rainha Elizabeth. Você pensa, nossa, nada a ver. Deus está falando isso para você, olha, você faz parte da família de um reino eterno. Você vale mais do que você imagina. As acusações que as pessoas jogam em você, às vezes a acusação não vai ser só no pensamento, é bom lembrar. Às vezes a acusação vai vir de um amigo, vai vir de um colega, vai vir de pessoas ao redor de você. Mas eu te digo uma coisa, Romanos 8 diz assim, agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:33 diz, quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Amém? O que esse versículo está dizendo aqui? Eu achei muito engraçado. Além de ser poderoso, ele está dizendo assim, quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Aí ele responde, ninguém. Ou seja, Deus está colocando o diabo no lugar de ninguém. Então, porque eu e você, às vezes, coloca potencial no que o diabo está falando para nós. Porque, às vezes, nós colocamos o passado como um empecilho do que Deus quer fazer na nossa vida. Sabe? Os planos de Deus é muito maior, gente. E vai além da nossa capacidade. Outro versículo para você guardar aí, por favor. Eu vou até repetir para você escrever aí. Porque isso aqui, nada como a própria palavra para você lutar. Porque a palavra é viva, ela vale mais do que tudo. Romanos 8:1, que eu disse para vocês, que já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:33, que diz, quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante de Deus, diante dele. Agora, essa aqui é incrível, João 15:9. Jesus está falando isso para mim e para você. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no amor. Eu os amei como o Pai me amou. Sabe aquela parte lá, eu não estou lembrando agora qual é o
o livro. Mas no dia que Jesus ele se batizou, aí a pomba vem e desce assim, e vem uma voz do céu, dizendo: você é o filho amado que me dá grande prazer. Você é o filho amado que me dá grande alegria. Quando esse versículo fala assim, João 15:9, eu os amei como o Pai me amou, ele está dizendo, sabe o que Deus falou para mim lá na hora do batismo? Que eu sou o filho amado que me dá grande alegria. Ele está dizendo para você, você é filho amado que me dá grande alegria. Independente da situação da sua vida, nunca se esqueça, independente da acusação, independente do sonho horrível, independente das pessoas ao seu redor falar que você não é capaz, saiba de uma coisa, as pessoas não acreditavam que Jesus era o Salvador. As pessoas falavam, vai vir alguma coisa boa de Nazaré? Se falaram isso para Jesus, o próprio Salvador, o que não vão falar de você? E por que às vezes a gente guarda isso na nossa mente? Destrua os muros da acusação nessa noite, em nome de Jesus. E o último versículo incrível, João 15. Guarda aí, anota para você. João 15, verso 15 ao 16, que diz assim: já não o chamo de escravo, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Jesus está falando aqui, olha, não foi você que escolheu. Você não escolheu me receber como Salvador. Eu escolhi você antes do seu nascimento. Eu escolhi cada uma de vocês antes de vocês nascerem. Então, assim, o mais incrível disso, quando você passa a pensar nessas coisas, é que nós nascemos em pecado, nós não escolhemos pecar, certo? Já nascemos no pecado. E aqui tá falando assim, vocês não me escolheram, eu os escolhi. Então, além de nós não nascermos no pecado, Jesus está falando, eu vou salvar vocês, independente se vocês me escolherem ou não. E eu vou fazer morada, voltando àquele versículo, para vocês, porque eu amo vocês e eu quero viver para sempre com vocês. E mais, em João fala ainda assim, que eu sempre vou estar com vocês até o fim dos tempos, através do Espírito Santo. Isso é incrível, gente. Você tem a oportunidade de ter Jesus com você agora, através do Espírito Santo, e ele está dizendo, você não está sozinho, eu estou dando para vocês o Consolador. O Consolador é alguém que vai te consolar nos momentos difíceis, que você fala, olha, essa acusação está aqui na minha orelha, eu não consigo. As pessoas falam, vamos lá fazer tal coisa, vamos sei lá, vamos fazer um culto de oração, vamos, sei lá, ficar na mídia, e você na sua cabeça está assim, nossa, mas eu pequei ontem e eu acabei de xingar alguém. Mas Jesus está falando aqui, eu os escolhi, e eu tô te dando o Espírito Santo para te ajudar a superar as dificuldades. Então ele está dizendo, o meu amor é tão grande por você, que além de eu te dar a oportunidade de viver comigo, eu te ajudo, sabe? Eu te dou o Espírito Santo para te ajudar. Sabe o que isso diz aqui? Isso tudo só me mostra que se eu e você, a partir de hoje, dar ouvido às acusações que vêm na sua mente, não precisa ser de uma coisa grave, tá? Só pelo fato de você falar assim, eu não vou tentar de novo, não. Eu sou preguiçosa, eu não vou conseguir chegar até o final. Quando a gente fala isso, você está dando ouvido a uma coisa que você não é. Porque Deus falou sobre você que você é obra-prima dele. Obra-prima é algo único. Não é qualquer um que faz uma obra-prima, sabe? Então, pega essas verdades sobre você e declara no seu dia a dia, sabe? Deus ele vai te mostrar quem você é nele. E você vai além. Em nome de Jesus. E uma coisa que eu queria deixar claro aqui sobre tudo isso é que se a partir de hoje assim, a gente se pegar indo para esse lugar de ouvindo que você não é capaz, que o que você fez não vai mudar nada, isso é mentira, porque Deus fez tudo. E se você ouvir isso, você está dizendo no mundo espiritual, na vida eterna, assim, tudo, no mundo espiritual que é o real, que o sacrifício de Jesus por você na cruz não foi suficiente. Só que foi suficiente, amém? Foi suficiente e nele se ressurge tudo. Nele, diz a Bíblia que ele é o primogênito dentre os mortos. O que isso quer dizer? Ele é o primeiro que ressuscitou dos mortos. Ou seja, depois dele, nós temos uma nova vida com ele. E para finalizar, gostaria de convidar a Pri para me ajudar numa ilustração.
Gente, ó, imagina que esse fio aqui, essa extensão, é a sua vida. Imagina que esse fio é um fio infinito, sabe? É um fio que não tem fim, é o eterno. Pensa aí, é a sua linha do tempo, é mais visual, né? É uma linha do tempo. É um risco preto, é a sua linha do tempo, tá bom? E o que acontece? Essa é a sua vida toda e ela não tem fim, lembre-se disso. Essa parte aqui, ó, é a sua vida aqui na Terra. A sua vida aqui na Terra são de muitos anos, muitos mesmo, não porque é pequenininho, que não é muitos anos, tá bom? Só que essa vida aqui na Terra, comparado a esse fio todo, é pouco, certo? Certo, gente? E essa vida aqui na Terra é o momento que nós focamos todo o nosso tempo. É o momento que nós focamos o nosso dinheiro, nós focamos nossos problemas. Nós achamos que o nosso problema é essa parte aqui, sabe? Nós colocamos nossos sonhos nessa parte aqui, nós colocamos as nossas metas. E hoje, Jesus está nos falando que nós precisamos olhar a eternidade. Nós precisamos olhar o que vem além, que é o quê? Esse fio que não tem fim, certo? Então, assim, hoje eu queria que você pensasse aí na sua vida. O que você tem feito hoje que não demonstra a vida longa que você vai ter com Cristo, sabe? Hoje Jesus está nos convidando a viver, olhando para a eternidade. Está dizendo assim, que esse pedaço de tempo aqui na Terra seja um tempo que você viva não só para construir tesouros terrenos, mas tesouros eternos. Ele está falando para mim e para você, olha, eu tenho grandes sonhos para você. Às vezes não vai ser fácil, mas eu te convido a viver comigo os sonhos de Deus aqui na Terra. Eu te convido a viver a eternidade aqui na Terra. Isso é incrível. Gostaria que você abrisse aí comigo um versículo que é Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, verso 5 ao 6. Ele é a testemunha fiel destas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Toda a glória seja aquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados. Por meio do seu sangue, ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amém? Eu queria finalizar com esse como se fosse o final da nossa história. Nós não sabemos como que vai ser a nossa vida com Deus a cada dia. Eu não sei da sua vida, nem você sabe muito do nosso dia a dia. Só que uma coisa eu sei, a Bíblia fala que nós somos sacerdotes reais, nós participamos de um reino eterno. Eu gostaria de te convidar nessa noite a se colocar de pé, a pensar aí, nesse momento, o que você precisa mudar hoje para ter a ótica da eternidade, para ter um olhar da eternidade, sabe? Que o seu anseio seja que na sua vida diária, nos seus hábitos, que o seu tempo, porque o tempo é o maior tesouro que você tem, que o seu tempo seja dedicado a Deus. Deus não está te pedindo, olha, saia do seu emprego. Não, Ele está falando assim, olha, analisa a sua vida. Analisa se você está só gastando o seu tempo com coisas da terra. Ele te diz hoje, você é um ser eterno. Você faz parte de um reino eterno. E Ele quer que você hoje decida conhecê-lo ainda mais. A jornada da eternidade já começou, mas Ele está te convidando hoje a ir com Ele nessa caminhada. Ele está dizendo, olha, sempre há uma chance, sempre há mais um dia. Ele não disse assim, a vida eterna, se você quiser conhecer um dia pode acontecer. Não, a vida eterna começa hoje quando você conhecer a Deus, conhecer a Jesus Cristo.